Oi, gente, como que vocês estão? Final de semana chegou e é hora da gente bater um papo aqui. Essa semana eu deixei uma caixinha de perguntas, né, no Stories. Perguntei a opinião de vocês sobre as emendas impositivas. E isso porque foi aprovada recentemente aqui na Câmara de Uberlândia, né, uma proposta de emenda à lei orgânica que amplia de 1% para 2% a destinação da receita líquida do orçamento municipal para emendas individuais dos vereadores. Pouquíssimas pessoas me responderam, na verdade, acho que uma só. E eu acho que isso tem a ver com o fato de que questões relacionadas ao orçamento público são de difícil compreensão. E acho que algumas coisas são feitas para a gente não entender mesmo. Mas nós somos teimosos e queremos não só entender, como queremos participar também. E aproveito aqui para deixar claro que não sou especialista, não fiz ciências contábeis, não fiz economia. Estou falando como cidadã, curiosa, que se interessa pelo município e que tem muito a aprender também, lógico. E, na verdade, esse espaço que eu estou criando aqui com vocês, de diálogo, é para isso mesmo. É para a gente construir juntos. Mas vamos lá. As emendas individuais impositivas, né? As emendas impositivas, elas são instrumentos pelos quais os vereadores eles podem apresentar emendas à lei orçamentária anual, destinando recursos do município, né, para determinadas obras, determinados projetos ou determinadas instituições. Os vereadores, eles já faziam isso antes e ainda fazem, né? Indicam onde querem que parte do recurso municipal seja aplicado, porém, algumas dessas emendas são chamadas emendas autorizativas, então elas não são de execução obrigatória. No caso das emendas que a gente está tratando aqui hoje, as emendas impositivas, o governo municipal tem a obrigação de executar a despesa, ou seja, ele tem que liberar o dinheiro para as indicações de cada vereador. E aí, há quem diga que essas emendas extrapolam as funções, né, essenciais do legislativo, que seriam somente de fiscalizar e legislar, mas, na minha opinião, essa ampliação do papel dos vereadores pode sim ter os seus pontos positivos. Primeiro, porque os vereadores estão muito mais próximos da comunidade, né? Então, eu acredito que no seu dia a dia eles têm conhecimento dos problemas, recebem reivindicações e demandas da população. Para nós, cidadãos, por exemplo, é muito mais fácil o acesso aos vereadores do que ao prefeito. E além disso, uma questão bem importante é que a não obrigatoriedade da execução das emendas, como no caso das emendas autorizativas, pode levar a uma execução discricionária. Ou seja, o executivo ele usa essa execução das emendas como uma ferramenta de barganha com os parlamentares, para que os parlamentares, né, aprovem a sua agenda e os seus projetos. Aquele famoso toma lá da cá. Então, a gente pode olhar isso pelos dois lados. No caso do executivo, pode ser ruim, porque ele perde uma importante ferramenta de troca, né? O que talvez pode dificultar a sua governabilidade. Mas para os vereadores, especialmente vereadores de oposição, para os cidadãos, para os potenciais beneficiários, né, desses créditos do orçamento e para a cidade no geral, eu acredito que seja bom. E a resposta que eu recebi aqui, né, a pessoa questionou, assim, a destinação das verbas, que pode ser que muitas vezes essas verbas vão para projetos ou instituições irrelevantes ou não tão importantes, né? E eu concordo com isso, acho que tem que ter critérios e legalmente, na teoria, né, há sim aspectos técnicos a serem avaliados nessas emendas, inclusive, isso também a gente tem que falar, né, elas devem ser compatíveis com o plano plurianual, com o PPA e também com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Então, o vereador não pode chegar e falar assim, eu quero destinar minha emenda impositiva para criação de uma pista de pouso para disco voador, por exemplo, né? Isso não seria possível, mas também a gente não pode duvidar de nada, porque a gente vê cada coisa por aí, né?
E aí, nesse sentido, é muito importante que nós, cidadãos, nós, população, né, também fiscalizemos os nossos vereadores. Eu acho que é isso que eu tinha para falar hoje. E agora, então, eu quero saber o que você tem a contribuir aí nesse assunto. Deixa aqui embaixo para mim e até a próxima.